Olá, uma boa noite para você. Hoje o TVU Notícias mostra a queda no estoque de bolsas de sangue no Hemocentro de Uberlândia. Durante as férias do mês de julho, muitos doadores não comparecem à unidade. A movimentação no aeroporto de Uberlândia com a alteração no serviço de embarque de passageiros no período pré-olímpico. A queda no número de vagas de emprego faz crescer o número de trabalhadores autônomos. E você sabe quais são os problemas que o uso do sapato dentro de casa pode provocar? Então fique ligado, o TVU Notícias começa agora. Férias para uns, trabalho dobrado para outros. No Hemocentro de Uberlândia, o serviço é intenso, inclusive no mês de julho. A baixa no estoque de bolsas de sangue tipo A e também O negativo é realidade. A unidade convoca doadores. A sala de espera do Hemocentro de Uberlândia amanheceu assim, vazia. Pouco a pouco, alguns doadores compareceram ao local para ajudar a manter o estoque equilibrado. Edivaldo é um dos voluntários. Começou a doar sangue em 2011 e vai ao Hemocentro 2 vezes ao ano. Foi em 2011, quando um parente meu precisou do sangue, eu tive de vir aqui doar, aí passei de ser doador direto. O mês de julho é considerado um período de férias escolares e assim está o Hemocentro de Uberlândia, com um movimento reduzido. Alguns tipos sanguíneos são mais necessários no momento, o A negativo e o O negativo, e a população pode ajudar. Houve uma queda no comparecimento dos doadores, mas a gente também teve uma queda proporcional na utilização, né? Muita gente viaja, os procedimentos cirúrgicos são adiados, né? Então houve uma queda proporcional. A coleta de sangue pode durar de 4 a 12 minutos. Mulheres de 50 a 56 quilos podem doar 410 ml. Para outros doadores, a quantidade máxima é de 450 ml de sangue. Qualquer pessoa saudável, entre 16 e 69 anos de idade, que tenha boas condições de saúde, esteja disposto a ajudar ao próximo. É possível doar sangue no Hemocentro de Uberlândia de segunda a sexta, de 7 às 11h30 da manhã. À tarde, o local abre na segunda e quarta-feira, das 2 da tarde às 5. E as doações também acontecem no último sábado de cada mês. Moradores de Araguari podem ajudar a abastecer o estoque do Hemocentro ao doar no posto avançado de coleta externa. Nós mantemos um posto de coleta lá na cidade de Araguari, né? Os araguarinos poderem fazer a sua doação, sem precisar vir até Uberlândia. Funciona toda terça-feira, das 7 às 11h30. Doar sangue pode ajudar a salvar vidas. Muitas vezes a gente pensa que só não é da família da gente, mas o próximo é qualquer outra pessoa que precisa do sangue da gente, né? O Hemocentro de Uberlândia fica na Avenida Levino de Souza, número 1845, no bairro Umuarama. E agora vamos saber como fica o tempo amanhã, quarta-feira. Em Uberlândia, céu parcialmente nublado, mínima de 14 e máxima de 29 graus. Veja no mapa como fica o clima em outras cidades. Previsão de sol entre nuvens na maior parte do dia em Frutal, mínima de 15 e máxima de 32 graus na cidade. Em Tupaciguara, a quarta-feira é de céu parcialmente nublado. A temperatura varia entre 18 e 27 graus. Muitas nuvens e nada de chuva em Ituiutaba. A mínima prevista é de 15 e a máxima para esta quarta-feira é de 32 graus. Mínima de 18 e máxima de 30 graus em Iturama. A previsão é de céu parcialmente nublado. Depois da correria do dia a dia, as pessoas voltam para casa e levam com elas muitas bactérias. Isso acontece por causa dos sapatos. Nesta reportagem você vai conhecer a história de uma jovem que decidiu mudar de hábito para evitar esse problema. Assim que chegamos no apartamento, fomos recebidos pela Fernanda. Olá, tudo bem? Antes de caminhar pela casa, um procedimento que já virou regra por aqui. Ela me oferece um tipo de protetor para os pés. E olha, segundo ela, todo mundo que vem fazer uma visita tem que tirar o calçado ou usar o protetor descartável. Perto da porta tem até um cantinho com algumas opções para ajudar. No começo, alguns até estranharam um pouco, mas depois foram se acostumando. Às vezes assusta um pouco ali na porta, mas aí eu peço para ficar descalço ou com meia e as pessoas acabam gostando e acostumando e gostam, entram e acham até que podem colocar esse hábito dentro da casa delas também.
Ele até nosso cinegrafista precisou aderir ao sistema e também colocou o protetor. A jovem conta que nem sempre foi assim e que o novo hábito na casa da família surgiu depois de um período em que a escritora morou fora do Brasil. Isso foi aproximadamente 4 anos. A ideia era não trazer das ruas toda a sujeira acumulada nos calçados. Eu morei em Boston um tempo e minha mãe foi me visitar e gostou da ideia de tirar os sapatos antes de entrar na casa, porque é o costume deles lá. Principalmente porque tem neve e o barro, então eles não querem levar para casa essa sujeira. Ela gostou muito e minha irmã foi morar na Dinamarca e ela reafirmou e passou a usar esse hábito aqui dentro de casa. Ainda segundo a escritora, uma antiga preocupação da mãe com a limpeza da casa também pode ter contribuído para a implantação do sistema. Ela sempre teve mania de limpeza, tanto é que quando a gente era pequena, a gente era chamada as meninas mais cheirosas, eu e minha irmã, porque ela dava banho na gente toda vez, toda hora. Mas não é uma coisa doentia, não, é só, eu vejo como uma coisa saudável. Pois é, e a preocupação da Fernanda e da família dela pode fazer sentido. De acordo com uma pesquisa americana, 39% dos sapatos contém bactérias. Já uma outra pesquisa descobriu 9 formas diferentes de bactérias encontradas na sola dos sapatos. Chegaram a afirmar que a parte de baixo dos sapatos é mais suja do que assentos sanitários. E o comportamento sobre tirar ou não os calçados antes de entrar em casa divide opiniões. Eu tenho o hábito de tirar o sapato porque tem muita bactéria, né? Então, para evitar de pegar uma doença. Não. Já tenho o hábito de deixar o chinelo da rua na porta da rua e entrar com outro chinelo. Não tenho. Para esta médica infectologista, as bactérias transportadas para dentro de casa podem causar problemas. Realmente, a sola dos sapatos ela vai adquirir a sujeira que tem nas suas. Então, assim, vai ter micro-organismos, vai ter bactérias. Agora, então, assim, seria importante a higienização correta quando chegar em casa. Retirar ou não o sapato, acho que seria mais uma questão de hábito. Mas questões de higiene para reforçar que essas bactérias cheguem em contato com a pessoa, por exemplo. No caso de pessoas com problemas de saúde já instalados, os riscos são maiores. Pessoas saudáveis, sem conhecimento de nenhuma doença, esse risco com certeza é menor. Agora, se você tem em casa, né, um parente que tem alguma doença com imunidade baixa, por exemplo, câncer, ou até mesmo idosos ou recém-nascidos, em que a imunidade ela já é um pouco debilitada, aí os cuidados de higiene têm que ser redobrados. Mas não existe motivo para alarde. Ainda de acordo com a especialista, medidas básicas de higiene ajudam a manter as bactérias bem longe. Os micro-organismos, né, as bactérias, para que eles causem doenças, por exemplo, como a diarreia, essa bactéria tem que chegar ao corpo humano, por exemplo, à boca da pessoa. Então, assim, se ela tocou no material que está contaminado e ela lavou a mão, ela diminui esse risco substancialmente. Então, a mesma coisa com a sola do sapato. Se ela colocou a mão na sola do sapato, o sapato estava sujo. Então, que higienize as mãos corretamente para diminuir esses riscos. Falar em público em discursos e eventos não é uma tarefa simples para muitas pessoas. E pensando nisso, a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis, PROEX-UFO, oferece o minicurso Oratória, Comunicação e Expressão. A repórter Gislene Rodrigues tem os detalhes. Olá, Daniela. O minicurso acontece entre os dias 3 e 5 de agosto, sempre a partir das 7 da noite. E para saber mais detalhes, eu converso com o ministrante do minicurso e também doutor em Educação pela UFO, Aloísio Alves. Explica para a gente, Aloísio, primeiro, qual é a importância de saber se comunicar? A comunicação é um talento que pode ser lapidado a todo dia, a todo instante, desde uma conversa ao telefone até uma apresentação de um trabalho acadêmico. Então, a comunicação ela é fundamental entre os seres humanos. E como vai acontecer esse minicurso? Um minicurso totalmente prático, vivencial, acontecerá em 3 encontros, totalizando 10 horas, pela Universidade Federal de Uberlândia. E como é possível participar, se inscrever? É muito simples, basta acessar o site da universidade, da UFO, e ali vai encontrar o link para fazer a inscrição. Caso alguns não possam participar agora devido ao número de vagas, ficarão numa lista de espera para uma próxima oportunidade. E o curso é gratuito? Totalmente gratuito, é uma maneira de nós levarmos para a comunidade de Uberlândia aquilo que é produzido em termos de conhecimento aqui na universidade. Muito obrigada pelas informações, Luiz. Lembrando que quem participar também recebe certificado. É com você, Daniela. Obrigada, Gislene, pelas informações.
E o TV Notícias vai para um rápido intervalo e volta em instantes, não saia daí. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. E o assunto agora é emprego, caneta e papel nas mãos, hora de anotar algumas vagas de trabalho e estágio no mercado de Uberlândia. Confira. Mais de 100 vagas para call center. É para atuar como operador de telemarketing. Não é preciso experiência. O salário é de R$ 880, mais comissão e benefícios. Mais informações pelo telefone 3239-3458. Uma vaga para enfermeira. O salário é de R$ 2.000 e é preciso experiência de 6 meses e ensino superior completo. Mais informações no Cine, que fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, 136, Centro de Uberlândia. Uma vaga para recepcionista atendente. O salário é de R$ 1.161 e é preciso experiência de 6 meses, mais ensino médio completo. Mais informações no Cine, que fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, 136, Centro de Uberlândia. Vaga para assistente contábil. O salário é de R$ 1.600 mais vale transporte. A empresa pede experiência em faturamento, notas fiscais e conhecimento de departamento pessoal. Mais informações no leticiap@fundaçãocdl.org.br. Vaga para assistente de TI, para atuar no ramo de EPI. O salário é de R$ 2.500 mais benefícios. Mais informações no leticiap@fundaçãocdl.org.br. 4 vagas para estágio administrativo. O salário é de R$ 905 mais vale transporte. O candidato precisa cursar administração ou ciências contábeis. É para atuar numa prestadora de serviços. Mais informações no talentos@fundaçãocdl.org.br. E por falar em trabalho, para ganhar uma renda extra ou recomeçar a vida profissional, a alternativa de muita gente é o setor de autônomos. Nossa equipe de reportagem foi conferir esse cenário em Uberlândia e mostra que existem várias formas de trabalhar por conta própria. Bolos e doces. É na cozinha de casa que Lara prepara as receitas. A estudante do curso de administração da UFO decidiu conciliar os estudos com o talento culinário para garantir uma renda mensal. Ela conta que por mês recebe cerca de 50 encomendas. A ideia de montar o próprio negócio surgiu com o apoio da família e amigos. Eu comecei a fazer uns cupcakes para o meu aniversário. Aí vieram minhas amigas, minha família, todo mundo gostou bastante. Começou a pedir para eu fazer pro aniversário deles também. Aí eu comecei a fazer cupcakes e tal. E aí, como eu precisava de uma rendinha extra, porque eu fazia faculdade integral, eu comecei a levar para a faculdade para vender também. E o pessoal foi gostando, eu fui fazendo mais e foi virando. Antes, essa sala era o escritório do pai. Agora, a Lara utiliza para fazer os bolos e também usar como depósito. Desde 2011, ela decidiu ser dona do próprio negócio. Trabalho o dia inteiro e à noite eu vou para a aula, então tá dando para conciliar bem. Quem também decidiu ser dona do próprio negócio é Janete. Antes, ela conciliava o trabalho de auxiliar de escritório com carteira assinada e o ramo de vendas. Cansada com a jornada de trabalho dupla, decidiu dedicar exclusivamente às vendas de 4 marcas de cosméticos. E eu sou aquela vendedora que eu nunca fico atrás do balcão. Eu sou aquela que vou ao cliente, né? Então, de ir buscar mesmo. E isso vendas para mim já tem assim, 35 anos que eu mexo com vendas, né? E toda vida eu conciliei muito as duas coisas, né? Os dois empregos, o que é registro, né? Registrado e autônomo. E vai chegando a certa idade, você vai cansando, você vê assim, que você tem que focar em alguma coisa. E aí foi a opção minha realmente de abandonar o outro serviço e me dedicar só a vendas.
Janete conta que supervisiona 35 parceiras e chega a vender mais de 2.000 unidades de cosméticos por mês. Para dar conta da demanda, a estratégia que segue é ter os produtos em estoque para pronta entrega. O trabalho de autônoma ajudou a crescer a renda familiar em 40% e a flexibilizar o tempo de Janete. Os benefícios é o horário, né? Porque mesmo que o compromisso você tenha da mesma forma de estar correndo, de estar, como se diz, estar sempre em dias, em horário com as parceiras suas, mas ainda tem o horário. Você não tem aquela coisa de levantar realmente, de bater o ponto, né? Porque compromisso com você tem que conciliar as duas coisas, você tem que se desdobrar para realmente, né, estar ativo nos dois ambientes. Então, esses benefícios são esses. E também questão também da renda, porque ajuda mais, né? E ainda sobre o assunto que nós acabamos de mostrar na reportagem, convidamos o analista de marketing do Sebrae, Ariel Sanches, que está aqui comigo no estúdio, para tirar as nossas dúvidas a respeito desse assunto. Uma boa noite para você, Ariel. Boa noite. Muito obrigada, viu, pela presença aqui no TVO Notícias. Nós agradecemos. Bom, nesse setor de crise, ser autônomo é uma alternativa viável? Explica para a gente. Bom, o momento que a gente passa, de fato, é um momento de prudência, né? E o ser autônomo, ele implica em alguns riscos. Quando a gente fala autônomo, tecnicamente, ele está agindo sem um respaldo legal, né? Ele não está recolhendo impostos e tudo mais. Então é importante que ele tenha essa ciência. Não quer dizer que ele não possa agir como autônomo, até para entender um pouco mais do mercado onde ele vai atuar. Em vez de se formalizar, investir um tempo, um recurso para se formalizar, mas que ele atue um pouquinho, às vezes um tempo, como autônomo, para saber quais são as peculiaridades, as particularidades desse segmento. E aí, então, ele se formalizar para poder ter todos os seus direitos, os seus respaldos. Agora, quais são as vantagens e desvantagens de ser autônomo hoje em dia? Bom, desvantagens que ele não estando cumprindo com seus deveres, né, fiscais, ele não tem recolhimento de impostos, por consequência ele não tem emissão de notas fiscais, não tem faturamento declarado. Isso, por exemplo, para que ele possa solicitar uma linha de crédito, isso seria o lastro para uma instituição financeira, né? Esse faturamento fiscal, então ele não teria essa condição. Isso é uma das desvantagens. Outra desvantagem é que ele acaba não estando coberto também pelo sistema da Previdência Social, né? Então ele não está contribuindo como empresário, nem como um microempreendedor individual e, por consequência, não tem as coberturas do INSS. Vantagens, né, é que ele tem essa liberdade de testar, de prototipar, de validar junto ao cliente, junto ao mercado, se aquela atividade de fato é uma boa atividade para que ele possa, né, seguir, para que ele possa investir o seu tempo, os seus recursos. Agora, para quem é profissional autônomo, Ariel, a capacitação é fundamental também? O conhecimento básico da atividade que o profissional autônomo vai exercer é fundamental? Fazer cursos, sempre investir no aprimoramento profissional? Como você avalia? Sem sombra de dúvida. Olha, tanto o investimento em capacitação técnica, que é na parte operacional do negócio dele, quanto na capacitação em gestão, né? O momento que a gente passa, de uma certa forma, ele acaba sendo um processo de seleção natural de empresas que têm gestão e de empresas que não têm gestão. Empresas que sabiam formar preços corretamente, que tinham controles financeiros, que sabem quem é o cliente, como abordar esse cliente, definir estratégias corretas de marketing. Isso sim é entender sobre a gestão do negócio. E ele sendo um autônomo ou um grande empresário, investir em capacitação é sempre fundamental. Agora, existe a formalização, né, como a gente estava conversando, né, Ariel? Ele pode optar por quais alternativas? A gente tem o microempreendedor, o microempreendedor individual e o profissional liberal, não é isso? Eu gostaria que você diferenciasse aí brevemente para a gente. Bom, profissional liberal, né? Profissional liberal, precisa ser feita uma consulta junto à Receita Federal para verificar quais são as atividades que podem atuar como profissional liberal. Por exemplo, um médico ele pode atuar como profissional liberal, né? Ele não, embora a partir do dia 1º de janeiro de 2015, atividades de cunho intelectual, que eram consultores, engenheiros, arquitetos, médicos, entre outros, puderam fazer parte do Simples Nacional, necessariamente não é a melhor opção, né? Então, assim, é preciso avaliar se é a melhor opção ou não. Tem muito imposto? Ele tem uma carga tributária a priori menor do que ele ser o profissional liberal e ser tributado pela pessoa física, né?
mas ele tem outras despesas, né? Ele passa a ter um investimento com um serviço contábil, né? Algumas outras taxas que antes, como pessoa física, ele não tinha. Então precisa fazer uma avaliação caso a caso para saber se é viável ou não permanecer como profissional liberal, né? O microempreendedor individual, né, é a opção mais barata hoje no Brasil, onde o imposto dele não é sobre o faturamento, é imposto fixo, que varia entre R$ 45 e R$ 50, tá? Sendo que dentro desse valor já está incluso uma contribuição dele para o INSS, ou seja, ele passa a usufruir das coberturas do INSS, claro que seguindo um prazo de carência e as regras que regem na legislação do microempreendedor individual. É a menor taxa de imposto se for escolhida essa alternativa? Isso, mas não são todas as atividades que podem fazer parte do microempreendedor individual. Importante destacar isso, né? É isso. E o microempresário, o empresário individual, aliás, ele já é um outro enquadramento, né, onde ele passa a poder faturar até 3.600.000 por ano. Até uma questão interessante que o microempreendedor individual, ele tem um faturamento máximo de 60 mil anual, proporcional a um faturamento médio de 5 mil mês. Ou seja, se ele se formalizar agora em agosto, nós teríamos 5 meses, de agosto até dezembro. Então ele poderia faturar R$30 mil no ano. Não precisa ser 5 mil por mês. Ele poderia faturar um mês, 2, o outro mês ele poderia faturar 7. Mas sendo proporcional 5 mil. E se passar desse valor, o que acontece? Não se enquadra mais nesse perfil? Ele tem um limite de até 20%. Né? Esse excedente de 20%, ele só vai pagar uma correção de impostos. Ele permanecendo até os 20%. Se ele ultrapassar os 20%, ele automaticamente se desenquadra do microempreendedor individual e passa a ser optante pelo Simples Nacional. E aí ele tem que verificar, aí ele já passa a ser necessário ter um profissional de contabilidade para poder assessorá-lo. Até uma diferença que o microempreendedor individual, ele não tem a obrigatoriedade de ter um serviço contábil. Ele pode fazer a própria contabilidade. Tá certo. Muito esclarecedora a sua entrevista. Obrigada, viu, Ariel? Não há de quê. Obrigado. E o TV Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí. A Oficina da Vida atende pessoas com problemas com uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas. Nós atendemos toda a comunidade de servidores da universidade, bem como seus dependentes e também a todos os discentes da Universidade Federal de Uberlândia. Em nossos atendimentos, nós oferecemos o tratamento ambulatorial para o problema com as drogas, mas também atendemos as solicitações da comunidade interna para fazer palestras, pequenos cursos, onde pode oferecer um nível maior de conhecimento sobre o tema e abordagens também nos diversos setores da Universidade Federal de Uberlândia. A Oficina da Vida trabalha com atendimento individualizado do ponto de vista do plano terapêutico. Assim que recebemos um paciente, nós desenvolvemos um plano terapêutico específico para esse paciente, do ponto de vista das necessidades que ele tem, necessidades de horário e terapêuticas também. Nós estamos com as portas abertas à comunidade da universidade, de seus familiares. Estamos recebendo novos pacientes para triagens e desenvolvimento desses novos planos terapêuticos para você, e fica aberto o convite. Se você conhece alguém que tem necessidade, algum servidor, ou se você é chefe e conhece algum servidor que tem essa necessidade, as portas estão abertas. Por causa das Olimpíadas, novos procedimentos de segurança foram adotados nos aeroportos brasileiros. O embarque de passageiros passou a ser bem mais rigoroso. Nossa equipe de reportagem foi até o aeroporto de Uberlândia para conferir a situação após essa alteração no serviço. Muitos dos procedimentos de segurança já são bastante conhecidos pelos viajantes.
Não pode material perfuro cortante, líquidos inflamáveis, notebook tem que tirar da mochila e mostrar para eles. E outros nem tanto. Tem alguns cartazes até informando, mas nada, não estou sabendo nada muito forte, nada muito importante assim ainda não. Os novos procedimentos de fiscalização ocorrem desde o último dia 18, mas no aeroporto de Uberlândia a alteração não trouxe muito impacto. Com a nova definição, os procedimentos na hora de embarcar para os voos domésticos ficaram mais rigorosos, como já acontecia com os voos internacionais. Eu acho que ficou melhor para a tranquilidade da gente, né? Mais seguro, dá mais confiança para poder viajar, principalmente quem viaja muito a trabalho. Na parte da revista física, por exemplo, todos os passageiros ficam sujeitos a passar por uma revista feita por um agente do mesmo sexo. O procedimento pode ser feito de forma aleatória, sem qualquer disparo de alarme. Crianças também podem ser revistadas. O passageiro que não aceitar passar por revista não vai acessar a área de embarque. Uma outra mudança diz respeito ao transporte de eletrônicos. O passageiro deve tirar um notebook ou outros dispositivos eletrônicos de dentro das malas e mochilas. Antes, isso só era aplicado aos voos internacionais. Os novos procedimentos de inspeção de bagagens e passageiros foram definidos pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e eles estão sendo aplicados em Uberlândia normalmente. A alteração vale para todos os aeroportos brasileiros e a intenção é aumentar a segurança. Luiz Fernando costuma viajar muito a trabalho e carrega em uma das malas o seu notebook. Ele diz que, por enquanto, as mudanças não trouxeram transtornos, como em algumas cidades. Praticamente das últimas viagens para cá, eu tenho notado a questão da diferença do tempo é de retirar o computador no embarque, retira o computador para verificação, mas nada mais do que isso. Na hora do embarque, Luiz segue algumas dicas para agilizar o processo de inspeção. Toda a parte metálica, celular e tudo, já deixo tudo separado, que já era uma condição já existente, né? Então já deixo o computador, já tiro da bolsa e tudo, já coloco na esteira. Este funcionário de uma agência de turismo que trabalha ao lado da fila de embarque também diz que até houve mudança na movimentação das filas por aqui, mas elas foram poucas. Só mesmo as filas que ficaram um pouco mais extensas nos horários de pico, né? Que geralmente no horário do almoço ou no final da tarde, às 18, 18h30. Então a gente tem filas um pouco maiores, né, por causa dessa questão da inspeção um pouco mais rigorosa. E os atletas do Minas Tênis Clube já conquistaram 8 medalhas olímpicas para o Brasil. Foram 6 de bronze e 2 de prata. Agora eles querem subir no topo do pódio. E para aumentar as chances, a delegação vai ser a maior no clube da história dos Jogos. Hoje os atletas receberam um apoio especial. Eles foram recebidos com a energia das crianças. Uma força a mais para enfrentar o desafio que vão ter pela frente. Daqui eles seguem direto para o Rio. Ao todo são 14 atletas do Clube Mineiro, de 4 modalidades: judô, natação, tênis e vôlei. É a maior delegação do Minas para a disputa dos Jogos Olímpicos. Até então, a edição que teve mais representantes foi em Pequim 2008, com 11. Na lista, atletas experientes como os nadadores Thiago Pereira e Caio Márcio, que conhece bem a sensação de representar o país nos Jogos. Eu fico muito feliz em poder estar recebendo esse apoio agora, né? A gente vai viajar na semana que vem já para a aclimatação e a gente agora está contando os dias já para a Olimpíada. Vai ser uma Olimpíada que vai ser especial para todo mundo. Eu fico muito feliz em estar participando da minha 4ª Olimpíada, né? E eu espero que seja a minha melhor. Entre os estreantes em Olimpíadas está um que já teve um gostinho olímpico: a oportunidade de conduzir a tocha. Eu acredito que você se preparando bem, você fica tranquilo para poder estar competindo. Então acredito que o judô brasileiro se preparou muito bem para esses Jogos Olímpicos e a gente vai estar chegando com força total lá. Contamos com a torcida de todos vocês no Rio. Os que estiverem lá, né, vai ser um momento especial para todos, com certeza. E os que não puderem estar, eu brinco que a energia positiva vale de onde estiver. Um grande abraço e daqui a pouco estamos juntos no Rio, galera. Valeu! A última atleta do Minas a garantir vaga nos Jogos Olímpicos foi a líbero Leia, convocada pelo técnico José Roberto Guimarães para a seleção feminina de vôlei. E o TV Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. E se você quiser dar dicas ou sugestões, nosso e-mail é redaçãotvu@gmail.com. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã.